Shalom Vrahá, paz e bênção a todos. Estava aqui assistindo esse vídeo do filho da missionária Adriane Medeiros, que infelizmente perdeu a sua vida de uma maneira muito rude. E a maneira como ele perdeu a vida é uma das formas que trazem muitos questionamentos dentro do nosso meio evangélico, dentro do mundo espiritual do qual nós vivemos. E é admirável, ver quão talentoso esse menino era. E eu louvo a Deus que nós estamos vivendo uma geração de talentos fantásticos. Esses talentos estão sendo tão visto, tão procurado, tem se manifestado tão profusamente que algumas pessoas têm se tornado celebridades. E celebridades assim a ponto de se tornarem popstar. E por conta dessas grandes manifestações de dons nessa área da música, o mundo explora isso de maneira irresponsável, tornando esses cantores, que é o que mais se difunde, são os que mais aparecem, torna esses meninos, essas meninas, não é o caso do nosso querido Bruno Henrique, mas torna essas pessoas em popstar que chegam a um nível de orgulho, de soberba tão grande que naturalmente eles vão se afastando de Deus, vão se tornando ídolos, vão se tornando, ao invés de adoradores, adorados. Isso vai trazendo problemas espirituais nas igrejas, nas famílias, na sociedade e assim por diante. Então, na minha opinião, é necessário colocar freio nisto. É necessário reconhecer os talentos, potencializá-los, utilizá-los, e tudo isso, como Paulo diz, para a glória de Deus. Seja comendo, seja bebendo, seja trabalhando, seja o que for que formos fazer, devemos ter em mente que precisamos fazer isso para a glória de Deus. É dele e para ele. E assim, as pessoas têm que encarar que os dons, os seus talentos, a sua vida, a sua habilidade, a sua família, tudo que está sob os cuidados dessa pessoa é de usufruto. Então é importante usar essas coisas com responsabilidade, ministrar com responsabilidade, tudo direcionado pelo Espírito Santo, pela Ruach HaKodesh, tudo pautado na soberana palavra de Deus, para que as pessoas que estejam em nossa volta não nos adorem, mas que nós sejamos canais para levar essas pessoas a adorarem a Deus. Eu vou colocar aqui 2 vídeos de maneira muito rápida, por conta de alguns fatores dentro da mídia, né? E eu gostaria que você conhecesse pelo menos um pouquinho do talento desse menino. Vou colocar um outro para que você possa desfrutar mais um pouquinho desse talento.
bonito, né, de se ver. Eu tenho 2 filhos aqui que estão aprendendo a tocar violão, inclusive eles estão até aprendendo agora. E olha que talento. Pais, eu não posso nunca deixar de aconselhar tanto a uns como aos outros, ou seja, quanto aos pais, tanto quanto os filhos. É extremamente importante que nós venhamos a descobrir o potencial dos nossos filhos. Porque os nossos filhos, eles podem se enveredar por caminhos honestos e desonestos, luz e trevas. E é importante que nós venhamos a ter esse princípio norteante, que é o de honrar pai e mãe. E dos pais verem os seus filhos como heranças do Senhor. Isso é de uma sublimidade, de uma importância, que antes da violência ganhar as ruas, geralmente ela começa dentro de casa. Alguns desajustes sociais são desajustes familiares. Enquanto a família não mantiver a esfera familiar saudável, que é de competência de cada família, porque a ela compete a educação dos filhos, a família compete a genealogia espiritual, a família compete os bons costumes, e a Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Se a família não se ajustar, se não houver um investimento pesado a favor da família, se não houver um investimento pesado na educação que a família precisa dar aos seus filhos, a sociedade ela vai desmoronar. Nós vivemos índice de violência muito grande. E como nós trabalhamos frente à igreja, nós lidamos com famílias funcionais e disfuncionais, e uma série de fatores tem prejudicado muito o bom andamento da família. E sempre quando eu tenho oportunidade de pegar algum acontecimento forte que mexe com a sociedade num todo, eu me acho na responsabilidade de pegar esses fatos e despertar nas pessoas não somente a sensibilidade dos acontecimentos, mas fazer com que cada pessoa faça uma introspecção para se tornar uma pessoa melhor. Tantas pessoas habilidosas, tantas pessoas que têm um carisma, poder de persuasão, e dentro de casa, essas habilidades e muitas outras, além delas não serem às vezes percebidas, quando são, na maioria das vezes não é valorizada, e por não ser valorizada por aqueles que deveriam, quando ele sai da porta de casa para fora, vai encontrar algum desnorteado, alguém que está à margem da sociedade, que vai olhar para um dos nossos filhos, que Deus nos livre disso, e ver a sua habilidade para tal coisa, além de valorizá-lo, vai usar esse talento, essa habilidade para fazer aquilo que não deve, trazendo transtornos para a sociedade. É natural a gente vermos no seio da igreja filhos assim que na frente dos pais, dentro de casa, no seio familiar é uma coisa, porém quando ele está com seus amigos,
ele manifesta uma característica, ele acaba praticando atos que, quando a família descobre, se torna muito difícil de acreditar por conta dessa camuflagem. Uma coisa dentro de casa, uma outra fora. Então é importante darmos liberdade vigiada aos nossos filhos. Por sua vez, os filhos precisam muito valorizar a garra dos seus pais, ajudar os seus pais, trabalhar para ajudar os seus pais, respeito, vê-los como pessoas dignas, independente de como eles tenham te criado, porque muitas das vezes você cobra uma coisa das quais eles nunca receberam, e se eles nunca tiveram, eles também não podem dar. E não é uma tarefa fácil fazer com que aquilo que vocês precisam dele, como carinho, afeto, aquele abraço, aquela conversa amiga, aqueles momentos de riso, de piadas, de confraternização, aonde você percebe que falta alguma coisa, você não consegue receber, e muitos recebem de pessoas que estão fora de maneira distorcida e acaba prejudicando terrivelmente a família. Então quero usar o caso aqui do Bruno, porque ele estava paulatinamente buscando a sua salvação. Esse menino deve ter ajudado a ganhar muitas almas, foi uma tremenda ferramenta nas mãos do Eterno. A Kadosh Baruch Hu, que é um modo da gente se referir ao Criador dos céus e da terra, deve ter usado ele para aconselhar, usado muitas das vezes os seus conselhos para resgatar pessoas, e Deus leva isso em consideração. Mas infelizmente ele estava com um problema de depressão, que estava lhe trazendo muitos conflitos, a qual o fim foi esse que nós estamos conhecendo. Agora, quantos jovens não têm depressão, mas eles estão cometendo atos suicidas, praticando roubo, praticando assassinatos, no tráfico, estão se assassinando nas drogas, nas orgias, nas prostituições, estão não só tirando a sua própria vida espiritual, mas também está cometendo assassinato, destruindo a sociedade, destruindo um filho de uma outra pessoa, destruindo os bairros através de drogas, da venda de drogas, do tráfico de drogas. E temos visto uma forma suicida em vários aspectos, ou de vários aspectos na nossa sociedade. Pais destruindo a sua vida dentro do alcoolismo, famílias sendo destruídas, tirando a sua vida. E quando eu falo da vida, eu falo daquela vida matrimonial, daquela vida familiar. É como a Bíblia diz: pai contra filho, filho contra pai, nora contra sogra. E o nível de violência tomando as ruas, aonde aqui no estado do Rio de Janeiro e em outras capitais, até em cidades pequenas, o número de marginalidade, de drogados tem aumentado absurdamente, e isso é um suicídio da sociedade. A sociedade está doente não só na sua alma, como também nas suas convicções, como naquilo que ela propaga. E o Senhor Jesus disse e deixou muito bem claro que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém viverá plenamente, abundantemente, se não for através dele para chegar ao Pai. Agora, se eu não consigo honrar os meus pais, se eu não consigo valorizar os meus filhos, valorizar não é passar a mão na cabeça, não é sorrir, não é fazer brincadeira quando ele está fazendo a coisa errada. Se ele está fazendo a coisa errada, é corrigi-lo.
não matando, não espancando, mas buscando os meios viáveis para mudar essa situação. Quando eles fizerem as coisas certas, ancorar isso elogiando, fazer com que eles se despontem, se despertem para aquilo que é certo, que é justo. Precisa ser reforçado essas coisas boas que eles fazem e ensiná-los a rechaçar aquilo que é errado, aquilo que não somente traz morte para a sociedade, para o meu meio para o qual ele foi criado e vive, como também traz, de certa forma, a morte, seja por alguém, mas geralmente quando alguém mata o outro sem uma... Não existe justificativa, né, a não ser a legítima defesa, mas quando alguém, por exemplo, está traficando, está assaltando, está portando uma arma de maneira equivocada, ele está num processo de autossuicídio, seja por ele mesmo ou por provocar o outro, o que nós chamamos de assassinato. Mas, querido, não era isso que eu queria dizer, mas acabei dizendo. Eu continuo pedindo a sua ajuda para compartilhar, continuo pedindo que você se inscreva no nosso canal, caso não seja inscrito, acione as notificações e compartilhe esses vídeos. A minha tônica não é essa, tá? A minha tônica é mais teológica, trazer mais conhecimento bíblico. Eu amo essa área. Mesmo que de vez em quando eu tenha que lidar com as questões emocionais daquelas pessoas que me cercam. Mas se tem te ajudado, vai ajudar outras pessoas também. Eu não preparei nada, geralmente eu escrevo alguma coisa, mas eu queria trazer um incentivo desse menino que deixou um legado por onde ele passou, tá bom? Shalom, pra paz e bênção. Fui.